Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Vamos então iniciar aí, ó, mais um módulo. E este módulo agora nós vamos falar sobre o tema investigar as plantas, tudo bem? Vou dividir ele em duas partes para não ficar muito extenso. E inicialmente a gente trabalhou essa imagem aqui, ó, salsinha, alecrim, manjericão, né? Três plantas, né, que são conhecidas aí por serem utilizadas aí dentro da nossa culinária como temperos. Então, isso é importante, né? Que a gente lembrar que existem plantas com diversas finalidades. Uma delas é a questão de uso para tempero. Algumas têm ação cicatrizante, outras têm ação diurética, ou seja, para ajudar a você a fazer xixi, né? Nesse sentido, porque ele vai fazer com que você então perca líquidos, né? Já que você pode estar um pouquinho inchado. Mas então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre essas plantas, né? Sobre essa característica, né? Algumas características delas. Perfeito? Então, iniciamos aí falando sobre a questão das substâncias produzidas por plantas. E quando a gente fala de substâncias produzidas por plantas, nós podemos imaginar que as plantas, de uma maneira geral, seriam pequenas fábricas, né, produtoras aí de muitas substâncias químicas. Uma delas é o açúcar, que é produzido então pelas plantas por meio de um processo que a gente já viu, que é chamado de fotossíntese, né? E aí esse açúcar produzido, ele pode se acumular nas sementes, ele pode se acumular nos caules e ele pode se acumular então nas raízes e nos frutos. Então, o açúcar ele pode concentrar em algumas partes da planta. Na imagem nós temos aqui, ó, o caule, né, da cana de açúcar, que é rico em açúcar, e é a partir dele que quando a gente vai moer, então a gente moe ele, a gente acaba extraindo a famosa garapa, ou também conhecida como caldo de cana, né? Tudo bem? Então vamos para o próximo. A próxima planta que nós estamos vendo aqui é a babosa, né? E aí nós temos que levar em consideração que algumas plantas produzem então substâncias com propriedades medicinais capazes de aliviar sintomas ou ainda auxiliar no tratamento de determinadas enfermidades, ou seja, de algumas doenças. No caso da babosa, que aparece aqui para nós, as folhas, né, possuem um gel com ação cicatrizante. Então, olha lá, ó, aqui, ó, dentro dela nós vamos encontrar aí ó, uma substância gelatinosa que a gente pode utilizar ela como cicatrizante. Agora, voltando no caso das plantas que conseguem produzir, né, substâncias com propriedades medicinais, nesse caso, essas plantas elas podem ser utilizadas de diferentes formas. Por exemplo, através de um chá, né, fazer um xarope, fazer o gargarejo delas, né, ou fazer simplesmente a inalação, tá? Ou ainda mesmo a própria compressa, né, uma água com essa planta, né? E aí você faz compressas de pano em algumas regiões do corpo para ter alguma ação aí medicinal, tá bom? E aí, dando continuidade, nós vimos o seguinte: nós temos aqui, ó, esta imagem, e aí nesta imagem nós temos aqui, ó, muitas plantas aromáticas são utilizadas na culinária, né? Então, olha lá, vocês já sentiram o cheiro das folhas, por exemplo, de um eucalipto? Eucalipto é uma planta, né, que querendo ou não, ela é uma planta exótica que foi muito bem introduzida aqui no Brasil e que ela acaba então, né, sendo é, produzida ainda mais porque o próprio cheiro do eucalipto ele é um cheiro que a gente normalmente utiliza para produtos de limpeza, né? Então, eucalipto é uma planta. Agora, e vocês já sentiram o cheiro do limão, né? Já pegaram uma folha de limão, já amassaram ela e cheiraram um pouquinho, né? Então, o aroma produzido por algumas plantas se deve à produção, né, dos chamados óleos essenciais. E aí, quando a gente fala de óleos essenciais, a gente tem que entender que eles podem ser encontrados em diversas partes das plantas. Contudo, eles são mais encontrados nas folhas e também nas flores, tá bom? As plantas que produzem então óleos essenciais, como esses que aparecem aqui na imagem, ó,
né? Apesar de a gente ter mais nas folhas e nas flores, eles também podem ser extraídos das raízes, dos caules, tá? Então também pode, mas o mais comum é folhas e flores, né? Então as plantas que produzem esse óleo essencial são chamadas de plantas aromáticas. E aí nós podemos citar exemplo o alecrim, que apareceu lá no início do nosso capítulo, eucalipto, a hortelã, a rosa, a capim-limão, erva cidreira, tomilho, né? Manjericão, que também apareceu lá no início, cravo da Índia, boldo e assim por diante, né? Então, esses óleos essenciais, eles são utilizados para fins medicinais. E também, além de fins medicinais, também são utilizados nas indústrias de perfumaria, cosméticos e de alimentos. Aqui, a nível de curiosidade, nós temos o seguinte, ó, que a maioria dos óleos essenciais é extraído por uma técnica chamada de destilação. O que acontece? É feito aqui, ó, colocado aqui um líquido contendo, né, a planta, as substâncias que foram, por exemplo, extraídas da planta, e aí ferve-se para que possa então, né, extrair exatamente só o que precisa, que é o óleo, né? Então é um processo que não é tão simples, né? E contudo tem resultados, já tem estudos comprovados que falam que o uso, né, de óleos essenciais contribui aí para algumas coisas do nosso corpo. Tudo bem? E aí nós vamos então terminar falando sobre essa parte aqui, ó. Podemos extrair, né, de várias plantas óleos que são utilizados também na culinária. E aí, entre esses óleos, a gente pode mencionar, por exemplo, o óleo de milho, o óleo de soja, a canola, né, óleo de canola, óleo de dendê, olha aqui, ó, esse aqui é uma palmeira que produz, né, uma semente e é através dessa semente que a gente tira, então, ali o óleo de dendê muito comum na culinária baiana, né? Nós temos o óleo de coco, o óleo de girassol, entre outros óleos. E aqui nós temos, ó, o óleo de oliva, que vem da azeitona, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta da azeitona na comida, mas a partir, né, da azeitona consegue se extrair então o óleo de oliva, né? Então é produzido a partir aí da azeitona, fruto da planta chamada oliveira. Engraçado que não tem nada a ver o nome com o fruto, né? Então, olha lá, geralmente os óleos vegetais são extraídos de frutos, tá? E sementes. Aqui a gente tem um fruto como representante, aqui nós temos uma semente, ok? Pessoal, o que eu queria falar com vocês neste primeiro momento era isto e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade, tá bom? Tchau, tchau!